Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez, felizes, porque temos o privilégio de poder adorar o Senhor, de poder prostrarmos diante dEle e dizer que Ele é a nossa vida, dizer que Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Amém? Eu glorifico a Deus pela sua vida, por todos vocês que estão aqui nessa noite. Minha filha que acabou de chegar, obrigado por ter vindo, minha filha. Deus te abençoe. E eu espero que Deus fale na minha vida e fale na sua vida nessa noite de maneira poderosa. Amém? Antes de ler o texto, o versículo que eu vou estar lendo junto com vocês, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, sabe, nessa noite, e pedisse nesse momento que o Espírito Santo de Deus soprasse sobre a sua vida agora. Peço o Espírito Santo de Deus para mover no seu coração nessa noite, de uma maneira muito poderosa. Peça a Deus, e com a sua ajuda também, tira os empecilhos que possa atrapalhar a palavra de Deus penetrar no mais profundo. Senhor, eu te agradeço por esse momento. Eu te agradeço, ó Deus, por tudo que aconteceu aqui na sua casa nessa noite. Eu te agradeço pela presença doce do teu Espírito. Eu te agradeço pelo teu amor infinito. Obrigado por tudo, Senhor. Fale conosco, fala comigo, Senhor. Fale com a tua igreja, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te convido agora a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel. Nós vamos estar lendo no capítulo 1 de 1 Samuel. Uma palavra que nós já ouvimos, eu já ministrei também essa palavra, mas eu tenho certeza que cada dia Deus fala com a gente de uma maneira diferente. Amém? A cada dia o Senhor fala conosco de uma maneira totalmente diferente. E nós vamos estar lendo agora 1 Samuel, capítulo 1, apenas o versículo 10, que diz assim: Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amados e amadas, nós sabemos e conhecemos esse texto, essa história, eu poderia dizer de cor e salteado. A palavra de cor, ela vem do coração, porque antigamente os antigos, eles pensavam que o coração é que guardava as coisas, que o coração é que dominava os nossos pensamentos. Por isso, às vezes, lemos um salmo, e nele às vezes está escrito, guarde no seu coração. Porque pensavam que era o coração o centro de armazenar os nossos pensamentos. Por isso eu digo que é um capítulo, uma história que nós sabemos às vezes de cor e salteado. O sofrimento de uma mulher. Mas eu gostaria
de sair um pouco do texto. E gostaria de dizer para você nessa noite, você que está aqui dentro da nave, e você também que nos está acompanhando pelo nosso canal aí do YouTube, eu gostaria de dizer para você nessa noite, que quantas pessoas estão sofrendo. Quantas pessoas nesse exato momento estão sofrendo nos dias de hoje. Mas por outro lado, Deus, Ele não tem nenhuma intenção de ver seu povo sofrendo, de ver seu povo passando por situações que levem ao sofrimento e ao desespero. Deus não tem prazer nisso. Ele não tem prazer nas lágrimas de muitos que estão chorando. Deus não tem prazer na angústia que às vezes penetra o seu coração e os seus sentimentos. Não, Ele não tem prazer. Deus não tem prazer no sofrimento de muitos que até prorrogou, um sofrimento que já vem há tempos, a longo período. Mas, ainda fazendo uma análise, eu queria te dizer que nós, na nossa caminhada, no dia a dia, nós percebemos, nós vemos que as pessoas, por uma razão ou outra, elas continuam sofrendo e sofrendo muito. Às vezes, o pregador, o ministrante, às vezes ele é até um pouco irresponsável ao criticar um irmão, uma irmã que vem para a igreja e vem às vezes abatido, e ele chega, às vezes nem glória a Deus ele não consegue. Mas nós não conhecemos o que está por trás da vida dessa pessoa. Nós não sabemos o que ela está enfrentando, o seu dia a dia. Eu não sei, e você não sabe. Cada vez mais, é verdade que as pessoas sofrem por razões diferentes, por motivos e situações diferentes. Nem todo mundo sofre pela mesma causa. O meu sofrimento pode ser diferente do sofrimento do meu irmão. O meu sofrimento pode ser diferente do sentimento da minha irmã. Mas ambos estão sofrendo. Ambos estão passando por situações que levam o coração a doer. Leva os nossos olhos, muitas das vezes, a lágrimas. Porque a situação atual é uma situação difícil. Por exemplo, há pessoas, eu diria hoje aqui, que estão sofrendo às vezes por causa de dores. Dores nas costas, dores nas pernas, dores no quadril, dores na coluna. E às vezes querem ficar livre dessas dores. Mas muitas das vezes a idade chega, os anos passam, e nós temos que aprender a conviver com essas dores.
porque é um processo que a Bíblia diz que a idade do ser humano, média da idade era de 70 a 75 anos. Mas Deus permite que eu e você vivamos, às vezes, 80, 90, 100 anos. Por isso, às vezes, nós sofremos. Sofremos pelo cansaço da idade. Sofremos porque trabalhamos muito no passado. Sofremos porque levantamos cedo para cuidar do filho, para cuidar da filha. Sofremos porque levantamos para trabalhar, para trazer o mantimento para dentro de casa. Sofremos hoje com as dores, porque muitas das vezes saímos debaixo de chuva, e às vezes sem um guarda-chuva, para ir trabalhar. O sofrimento, ele às vezes nos persegue. Outras pessoas sofrem por causa que vivemos em um país onde não há igualdade, onde há desigualdade que predomina. Nós vivemos em um país onde não existe consideração pelas pessoas, onde o amor, ele já não faz parte da vida de muitos lá fora, onde se você falar em amor com eles, talvez nem conhecem essa palavra. Sofremos, porque muitas coisas que nós vemos por aí, nos provoca emoções, e acaba afetando os nossos órgãos internos, e machucam e perturbam a nossa alma. Na realidade, dobra a gente, quebra a gente, o que presenciamos no dia a dia. E isso às vezes trazem sentimentos terríveis de impotência. Às vezes, nós vivemos uma vida, e essa vida é uma vida sem energia e sem forças para continuar. Muitos já não têm mais força para seguir em frente, por diversos motivos. E isso acaba nos esmagando, acaba nos julgando, fazendo com que a dor aumente no nosso coração, fazendo com que a dor prorrogue. Olha, eu quero te dizer que, eu poderia dizer que a maioria das pessoas que estão aqui, e das pessoas que também estão nos acompanhando, a maioria, se você chegar e deixar que essa pessoa conte sua vida, cite o que está passando por ela, você vai perceber que todos estão sofrendo por um motivo ou por outro. Às vezes eu queria dizer para você que só pelo fato de morarmos em um país onde a desigualdade predomina, onde você não tem força, não tem poder para transformar, para mudar uma lei. Uma situação, meu amado irmão e minha amada irmã, onde ficamos sabendo que pessoas estão sofrendo, presas, injustamente. E isso também aumenta o nosso sofrimento. Porque a Bíblia diz que nós devemos alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. Como eu posso estar feliz? Como eu posso
estar sorrindo e saber que há pessoas no sofrimento, pessoas sofrendo. Pessoas estão sofrendo injustamente, e isso aumenta também o nosso sofrimento. Há muita gente sofrendo por ver e saber do sofrimento dos outros. A nossa alma sofre também por saber que a injustiça é que predomina no nosso país, e que a justiça do nosso país, o certo é o errado, e o errado é que é certo. E o país, o povo brasileiro está doente, está sofrendo, está triste, está amargurado. Está amargurado. E como não sofrer, meu amado irmão e minha amada irmã? Como não sofrer sabendo que existe pessoas nesse exato momento com fome, com sede, às vezes debaixo de uma marquise, sem um cobertor para cobrir, e às vezes com sua mente só aumentando pensamentos negativos, porque não há uma perspectiva de melhora, uma perspectiva de ajuda. Mas este é o país em que nós vivemos. Há vários tipos de sofrimento, meus irmãos. Pessoas que nesse exato momento estão procurando um papelão para servir de cobertura para passar a noite. Pessoas também que são muitas das vezes maltratadas, mulheres às vezes, não estou falando aqui de nós, de nossa igreja, de pessoas que congregam aqui, mas eu digo de mulheres que às vezes são humilhadas e sofrem com o tratamento do seu esposo, do seu marido. Marido também que muitas das vezes não recebe um tratamento ideal, não é tratada como o marido mesmo, como o esposo, é tratado às vezes como estranho. Amada igreja, o sofrimento do dia a dia, ele acontece, e não adianta a gente fingir que não existe. Às vezes nós não podemos fazer nada, mas você anda por aí e vê as coisas na sua frente, você depara com situações que você olha para a pessoa. Quando eu vinha para a igreja agora, um rapaz lá no meu bairro aproximou do meu carro para conversar comigo, e ele naquele sofrimento, naquele estado, eu falei: Senhor, tem misericórdia. Mas não existe nada que eles, será que não existe nada que eles possam fazer para ajudar essas pessoas? Eu e você não temos condições. O máximo que às vezes nós podemos é dar uma coberta, o máximo que às vezes nós podemos é pagar um prato de comida, mas isso é momentâneo, isso não resolve a situação dessas pessoas. Sofrimento terrível que as pessoas estão passando no mundo. E eu ando muito por aí, vou para um bairro, vou para o outro, e eu me deparo com isso, e às vezes o coração dói, porque são seres humanos igual nós. E se às vezes você acha que você não está bem na sua vida, na sua situação, muitos daria a sua vida, a vida dele, para estar no meu e no seu lugar. É o sofrimento.
Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci. É difícil, mas há uma esperança para aqueles que buscam, para aqueles que não ficam parados. Há uma esperança. Eu quero voltar ao texto, agora o texto que nós lemos essa noite. E neste primeiro livro de Samuel, nós encontramos uma palavra muito forte. Uma palavra onde nós percebemos que a situação de nossa vida, nós precisamos tomar alguma atitude para que haja libertação de um sofrimento que às vezes ele está prolongado. Ele vem arrastando, e ele não quer te largar, e ele não quer nos largar. O sofrimento às vezes insiste em predominar sobre sua vida, sobre sua família, mas nós aprendemos. Eu quero te afirmar a você, quero afirmar a você, que mesmo quando nós somos atacados diretamente por outra pessoa, e mesmo que vivemos com ela, não devemos praticar nenhum tipo de retaliação. Ana, a Bíblia diz que era uma mulher que vivia de um grande problema, de uma situação muito difícil, mas a Bíblia diz que ela se esforçou e venceu. Ela se esforçou. Sem esforço nós não conseguimos nada. Sem esforço nós vamos sofrer a vida toda e ficar no mesmo lugar. Ela teve atitude. Ela vivia diante de uma realidade. Mas eu gostaria de te falar nessa noite. Mas a realidade, quando nós confiamos em Deus, preste atenção. A pessoa, eu vi uma realidade. Mas quando nós confiamos em Deus, confiamos na força do seu poder, confiamos naquilo que Ele pode fazer em nossa vida, a realidade nunca e nem poderá ser uma verdade sobre a sua vida. Porque acima da realidade há um Deus, há um Senhor Todo-Poderoso que transforma realidade em verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. E não há verdade a não ser em Cristo. Não há verdade a não ser nesse nome tão doce, tão maravilhoso, que é o nome de Jesus. Uma realidade, ela não pode ser uma verdade sobre nossas vidas se nós cremos em Deus, se nós cremos em um Senhor. Quando nós estamos olhando para a realidade, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, aquilo que está sendo real no momento, essa situação pode até nos abater. A gente pode até perder a fé e achar que não vamos conseguir, e achar que nós não vamos alcançar o nosso objetivo. É do ser humano. E essa barreira que muitas das vezes se posiciona na nossa frente,
nos impedindo de prosseguir. Às vezes ela vem em forma de enfermidade, vem em forma de derrotas, vem em forma de fracassos, de humilhação, de desprezo. E isso nos deixa abatido, meu irmão. Isso nos deixa abatido, minha irmã. Isso às vezes nos deixa com o nosso coração amargurado. E às vezes a amargura é tão grande que você às vezes chega na sua casa e você quer logo tomar um banho e deitar para ouvir Deus falando no seu coração. Mas eu e você, nós temos intimidade com Deus. E nós podemos colocar a nossa vida, a nossa situação na mão dEle, que Ele sempre vai trazer para nós a solução para uma situação difícil. Mas quando nós levantamos a nossa cabeça e olhamos para a verdade, quem que é a verdade? E confiamos nesta verdade, a gente pode caminhar no sobrenatural e viver o sobrenatural de Deus. Você crê? Você crê que quando nós confiamos nessa verdade, quando nós depositamos a nossa confiança total nele, nós podemos viver e andar no sobrenatural de Deus? Podemos. A verdade sobre nossa vida, ela tem nome. E o nome dessa verdade é Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a verdade. A Bíblia vai dizer, meu irmão, que aquela mulher estava sofrendo por causa de uma situação. Quantas pessoas sofrem por uma situação? É o que eu disse no início. Nem todos sofrem por uma causa. As causas são diferentes. Mas o processo de sofrimento de Ana era por causa de quê? O sofrimento de Ana tinha uma causa. Por uma situação difícil. E o sofrimento, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, traz amargura para a alma. Preste atenção. O sofrimento traz amargura para a nossa alma. E um homem amargurado e uma mulher amargurada é difícil, é triste. É triste. A pessoa com a alma amargurada, com a alma triste, é uma pessoa cabisbaixa, é uma pessoa com semblante triste. E a pessoa amargurada, ela não consegue alimentar direito, ela não consegue dormir direito, ela não consegue conviver com as pessoas direito, porque ela está amargurada, ela está triste. O seu coração já não tem mais alegria. Quando o sofrimento causa amargura, a alegria foge. O semblante de felicidade já não existe mais no rosto dessa mulher, desse homem. Quando a pessoa está com a alma amargurada, o semblante dela transparece. Não adianta ela tentar esquecer. É um semblante amargurado. É uma tristeza incomparável. A pessoa amargurada,
por causa de um sofrimento, ela tem que ser tratada, ela tem que ter um processo de intimidade, de vida com Deus, de crer, de acreditar que Deus pode mudar a vida dela. É verdade ou não é, irmãos? Mas a situação que deixa a pessoa assim, e às vezes a culpa não é dela. Às vezes a pessoa não tem culpa de estar passando por esse processo. Mas são momentos que essa pessoa passa vivendo no dia a dia. São os ventos que essa pessoa depara, encontra, as tempestades que muitas das vezes joga ela para baixo. A própria pessoa já deixa transparecer que está com algum tipo de problema. Quando não é familiar, é enfermidade, é vida financeira, é no trabalho. E Ana passava por esse sofrimento, porque ela era maltratada pela outra. Ela não vivia bem, que a outra não tratava ela bem. Mas você pode deparar com esse texto, ler esse texto na sua casa com mais tempo, que você em momento nenhum vai ver Ana debatendo com ela, brigando ou discutindo com a sua rival. Não, você não vai ver isso. Ao contrário, eu queria dizer, ao contrário de uma pessoa que é feliz, uma pessoa feliz que não tem problema nenhum, ela transmite alegria, ela transmite paz, transmite segurança, dá até vontade da gente ficar perto dela, de ficar perto dele. Uma pessoa que transmite graça, ela não tem tristeza na alma, ela é livre para abençoar os outros, e é gostoso ficar perto de pessoas assim. Ela não tem tristeza na sua alma. Quem é amargurado, quem vive um processo de amargura na vida, só dele entrar na igreja você já sabe, pelo seu olhar, pelo seu semblante. Às vezes a pessoa entra de cabeça baixa, triste, porque ela está vivendo um momento difícil, e ela tem que ser compreendida por nós. Ela tem que receber o nosso carinho, o nosso conselho, a nossa ajuda, para que ela saia desse processo de tristeza. O sofrimento, meu amado irmão, minha amada irmã, faz com que as pessoas vivam tristes todos os dias. Mas só de estar na igreja, só de vir para a igreja, não vai resolver a minha situação, não vai resolver a sua, não vai resolver a situação daquele que está passando por essa situação. Porque Ana, ela estava passando por um processo difícil. E qual que era a situação de Ana? Ela estava sendo confrontada com um grande problema, um grande sofrimento. E qual que era o sofrimento de Ana? Era o sofrimento da esterilidade. E você já parou para pensar o que é uma mulher que está estéril, que é estéril? Você já parou para pensar nisso? Você que é mãe, quantas mães tem aqui hoje? Faltou mãe sem levantar a mão. Quantas mães tem aqui? Você que é mãe, você sabe a alegria, preste atenção, olha para mim, preste atenção, você sabe a alegria de dar à luz um filho. Por isso é que a avó, ela é mais apaixonada
para o neto, às vezes, do que para o filho que teve. Sabe? Porque ela sabe, ela conhece o processo de dar à luz. E ela sabe que é a filha dela que deu à luz a um filho ou uma filha. Então, a pessoa que é estéril, a mulher que é estéril, eu não sei se você sabia disso, você sabe. Às vezes uma clínica de excelência, ela vai cobrar aí 40, 50 mil reais para fazer um processo de inseminação artificial para a mulher vir dar à luz. Enquanto uma mulher que tem o seu ventre aberto, uma mulher que tem o seu ventre abençoado, ela às vezes não, ela tem que tomar ali o anticoncepcional, ou fazer outros processos, para evitar filhos, para evitar ter filhos, porque ela tem o seu ventre abençoado. Mas não era a situação de Ana. Ana lutava para ter um filho, para ter uma filha, e ela estava vivendo uma situação, um processo de sofrimento, porque além dela não conseguir o seu objetivo, ela era debochada, sofria deboche pela a outra mulher. Eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, mas para tudo há uma solução, para todas as situações há uma situação que Deus pode intervir e fazer com que as coisas aconteçam na vida da pessoa. Eu fico pensando, talvez essa mulher chegava perto de Ana e falava com ela: olha, você é uma infeliz, você é uma incapaz, você não pode dar à luz a um filho, não pode dar um filho para o seu marido, você não serve para nada. Muitas das vezes existem pessoas que às vezes estão sendo humilhadas, não na mesma situação de Ana, mas estão vivendo um verdadeiro sofrimento por não ser consideradas, por ser desprezadas e por não ver solução para a sua situação atual, não vê saída. Como diz o ditado, ela não vê uma luz no fim do túnel. Mas eu queria dizer para você nessa noite: Jesus é a luz que ilumina todo ser. Jesus é a luz que ilumina a vida do homem, que ilumina a vida da mulher. Jesus é a luz que clareia o nosso caminho, que nos dá direção para que prossigamos no caminho certo, em direção a Ele, em direção à sua vontade, ao seu querer. Esse é o Deus que nós servimos. Há solução para aqueles que buscam. Aleluia. E quantas vezes você às vezes já deparou com situação parecida com a situação de Ana? Situação da humilhação. A pior coisa que existe na vida do ser humano é a humilhação, é ser humilhado. E Ana viveu esse processo na vida dela, de ser humilhada.
humilhada. O sofrimento, às vezes, ele vem em uma forma, ele vem em outra. Como disse no princípio, quantas pessoas estão sofrendo por perto de nós, por viver em um país onde as coisas não são iguais, nem todos usufruem da mesma coisa. Enquanto existem pessoas que ganham aí 20, 30, 40, 50 mil, que um deputado ganha nessa faixa, um trabalhador que às vezes não tem profissão, ele ganha ali um salário mínimo. O que é um salário mínimo? Não dá para nada. O sofrimento que muitas pessoas vivem no dia a dia, só Deus, só uma intervenção divina na vida dessas pessoas para que haja e aconteça mudança. Mas só que eu queria dizer para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, Ana, ela olhava para a sua situação, mas ela não desanimava. A Bíblia diz no texto que nós lemos, que ela falou com o Senhor e chorou abundantemente. Ela tomou uma posição na vida dela, tomou uma posição de mudança, e ela fez um pacto com Deus ali, ela fez uma promessa com Deus, que se Deus mudasse a sua vida, se Deus concedesse um filho a ela, esse filho era para ele. A Bíblia diz que Deus ouviu a voz daquela mulher. E ela, quando orava, a Bíblia diz que o sacerdote ali chega perto dela e pensa que ela estava embriagada. Porque muitas das vezes a nossa oração, ela é tão, sabe, cheia de sofrimento, de amargura, que às vezes não sai dentro de nós a nossa voz. Não tem como sair palavras. Por isso é que a Bíblia vai dizer que há momentos em que o Espírito Santo, ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. É o momento em que eu não tenho mais palavras, é o momento em que eu não tenho mais força para falar com Deus, porque a tristeza é grande, a amargura é grande e o coração dói. É desse jeito. Então não há palavras. Eu sei que muitas aqui já experimentou uma oração de amargura, uma oração onde não tem palavras, uma oração onde só lágrimas descem, em busca de uma solução para a sua vida, em busca de uma solução de derrubar uma barreira, de derrubar um gigante, algo que está interferindo, que está atrapalhando a sua convivência, às vezes com as pessoas, no seu trabalho, na igreja, e não tem mais jeito. Você já orou, já buscou, mas não tomou uma posição diante de Deus, de uma busca com choro, uma busca com lamentos, mas uma busca com uma palavra de promessa, uma palavra que você está dando a Deus, que você vai cumprir, que você vai fazer alguma coisa. E Deus jamais vai deixar de te atender, de ouvir a sua oração, quando essa oração sua sai do fundo da alma, sai lá de dentro, às vezes sem palavras, mas o Espírito Santo está levando a Deus as suas palavras, o seu sofrimento. E Ana, ela chega e ela chora, ela chora, não tem palavras. E o sacerdote acha que ela está embriagada, que ela tinha bebido vinho. Mas ela ali apenas, e ela não debateu, não, eu não bebi, eu não sou de beber.
ela não debateu com o sacerdote. Ela continuou com o seu coração humilde. Mas às vezes falta humildade no nosso coração para orar. Às vezes falta humildade. Nós somos arrogantes. Nós não conseguimos humilhar diante de Deus. Às vezes nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para dobrar o nosso joelho e reconhecer o poderio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor, nosso Deus, Ele diz em Jeremias 33:3, e Ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É uma promessa. E quem diz que o nosso Deus não cumpre promessas? Ele cumpre a promessa que está na palavra na sua vida. Você que está aqui nessa noite, você que está nos visitando, você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, eu queria dizer para você, faça como Ana fez. Ana, ela tomou uma decisão, o texto diz, levantou Ana. E eu já estou quase encerrando. O texto diz, levantou Ana. E eu gostaria de perguntar para você nessa noite, qual que é o seu problema? O que você está enfrentando? O que está sendo o seu gigante? O que está sendo, qual é a barreira, qual é a muralha que está interferindo na sua vida e atrapalhando a sua vida? Às vezes na família, conjugal, financeira, trabalho, o que está atrapalhando? O mesmo Deus que ouviu Ana, que respondeu a sua oração e olhou para o seu sofrimento, Ele está presente aqui nesta noite. E Ele está pronto para ouvir de você, do fundo da sua alma, o que você precisa, o que você necessita. E Ele trará a resposta necessária para a tua vida. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus para a tua vida, meu irmão e minha irmã, é a melhor. A vontade de Deus para a tua vida é te ver sorrindo, é te ver alegre, é te ver feliz. É derrubar as barreiras, as muralhas, tudo aquilo que tem interferido na tua vida e atrapalhado a sua caminhada. A vontade de Deus é que tudo dê certo para você. A vontade do Senhor, como eu disse no início, Deus não tem prazer em ver as suas lágrimas por sofrimento, mas Deus tem prazer de ver suas lágrimas de humilhação na presença dEle. Não existe um choro sem resposta do Senhor. Não existe um choro sem resposta de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus, eu quero te convidar nesse instante. Qual que é o seu sofrimento? Volto a repetir, qual que é a sua situação? Fale com Deus agora. Se existe alguém que gostaria de receber uma oração nesta noite, ou gostaria de renovar a sua aliança com Deus, renovar a sua aliança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que a vida é pesada, a vida é dura, mas eu queria te dizer que a vida sem Jesus é pior ainda. Se com Deus a caminhada é difícil, sem Ele é impossível. Eu queria te convidar nessa noite. Se você quiser receber uma oração, as irmãs da oração estão ali. Nós vamos interceder pela sua vida. E eu tenho confiança em Deus,
porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho confiança em Deus, que Deus vai trazer a resposta que você tanto precisa para a tua vida. Eu tenho fé em Deus, confiança nele, que Ele dará a resposta para a tua vida nessa noite. Você que quer receber uma oração, dá um passo aqui na frente. Vem aqui, não tenha vergonha não. Ana, ela foi para o templo, ela não teve vergonha. Ela saiu, levantou e foi para o templo. E colocou diante do Senhor a sua vida, a sua situação. E Deus ouviu Ana. E ela teve um filho. Ela teve aquilo que ela buscava, aquilo que ela esperava do Senhor. Oh Deus, como é bom ouvir a sua voz. Espírito Santo, sonda esses corações aqui nessa noite. Espírito Santo, vem de encontro a essas vidas, Senhor, e vai no mais profundo da alma. Espírito Santo, tira a dor que porventura existe no coração dessa irmã. Há sofrimentos que só o Senhor pode tirar, há situação que só o Senhor pode aliviar. E eu venho te pedir, Senhor, sonda esses corações agora. Traz o conforto, traz a paz. Joga as barreiras por terra, Senhor. Joga toda interferência do mal, interferência que tem atrapalhado o teu povo de ser feliz, Senhor. Entra com paz, entra com graça, Pai, agora na vida dessas pessoas, Pai, que estão recebendo oração, dessas pessoas que estão também nos acompanhando, estão recebendo também essa oração. Senhor, vai sondando o coração, vai trazendo, Senhor, a paz que a tua palavra diz que excede todo entendimento. Pai, traz para essa vida, Senhor, agora uma paz genuína, uma paz verdadeira. Coloca alegria nesse coração novamente. Tira, Senhor, a tristeza, tira tudo aquilo que não te pertence, que não vem de ti, Senhor. Que o seu amor permaneça na vida dessa igreja, dessas pessoas, Senhor. E que haja novidade de vida, meu Senhor. E que tudo, Senhor, de hoje em diante aconteça na vida dessas pessoas, seja para o bem, seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor. Derrama a tua unção, derrama o teu poder, derrama a tua graça, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Derrama a tua paz, derrama nesse momento, vai de encontro ao coração, Pai, em nome de Jesus, de cada uma delas. Oh, aleluias, oh, glória a Deus. Entra no coração, Pai, entra nas emoções e vai trazendo solução para a vida dessas pessoas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Eu tenho certeza que você foi abençoado, porque eu fui abençoado, em nome de Jesus. Eu quero estar aqui nesse momento agradecendo aqui pela visita da nossa irmã Francisley, né? Francisley, Franciele, desculpa, viu mesmo? Franciele Moreira, né? Maier. Deus te abençoe, Franciele. Ficamos alegres com a sua visita, viu? Volte outras vezes, em nome de Jesus. Denise de Souza Moreira. Ô Denise, muito obrigado pela sua visita.
Ficamos felizes de tê-las conosco nessa noite. Volte outras vezes. A casa é do Senhor, a casa é de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe o lar, a família, o trabalho, vida financeira, emocional. Que Deus trabalhe na área que vocês estiverem precisando e necessitando. Amém? Os nossos avisos para a semana, meus amados irmãos. Segunda-feira, 19 horas, reunião do Ministério de Homens aqui. Quarta-feira, 19h30, culto da vitória. Quinta-feira, 19h30, célula no lar, lá na casa da irmã Luciana, né? Irmã Luciana. Sábado, reunião do Ministério de Louvor, 16 horas. Domingo, 9 horas, escola bíblica dominical. E 18 horas, culto de louvor e adoração. Um culto especial com Santa Ceia. Eu acho que a irmã Leila já deu o anúncio aqui do pastor, né, irmã? Já falou? Não. O nosso pastor, ele está num concílio no Rio de Janeiro, se eu não me engano, na cidade de Teresópolis, né? Se eu não me engano. Conheço lá, viu, irmão? Teresópolis. A cidade não é muito bonita, é cheia de montanha, né? Mas eu conheço lá. Ele está lá no concílio, terminou hoje meio-dia, né? 1h mais ou menos. Eu assisti até o encerramento do concílio. E ele está em direção a Belo Horizonte. Talvez já até chegou na casa dele. Eu acredito que ele está a caminho ainda. Que Deus abençoe ele, continue abençoando e dando força a ele. E dar continuidade no ministério que Deus colocou na mão dele. Amém? Vamos orar então, meus irmãos, em nome de Jesus, para assim estarmos nos despedindo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que aconteceu aqui na tua casa, na vida dos irmãos, das irmãs, na vida daqueles que estão nos seus lares. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui. Muito obrigado pela palavra liberada pelo teu Espírito Santo aqui nessa noite. Meu Deus, muito obrigado por tudo, pela vida, pela saúde dessa igreja, pela sabedoria que o Senhor tem dado a cada um aqui. Senhor, acompanha essas vidas de volta aos seus lares. Nossos visitantes, Pai, em nome de Jesus, nossas visitantes, que sejam abençoadas, que elas possam, Pai, em nome de Jesus, sentir dentro dela o prazer da presença do Senhor na vida delas aqui hoje. Elas possam ter sentido e sentir, e que elas venham sentir, Deus, em nome de Jesus, vontade de retornar aqui à tua casa. Pai, em nome de Jesus, conceda-nos uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana, meu Pai, em nome de Jesus, de realizações. Abençoa também o nosso pastor, onde é que ele estiver. Abençoa com toda a sorte de bênção a vida dele, a vida de sua família. Conceda-nos uma semana de vitória, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja na tua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, hoje e para sempre.